Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de educação financeira. Eu sou o Bruno Queregatti e serei seu consultor nessa e nas outras videoaulas do curso. Nessa videoaula, pessoal, falaremos sobre poupança e reserva de emergência. Então vamos partir do pressuposto agora que depois de todo o material que vocês já viram, vocês já conseguiram estruturar aquela regrinha básica, que é o quê? Estar ganhando mais daquilo que você está gastando. Então agora você começa a ter sobra. Não precisa ser uma sobra gigantesca, mas você já tem alguma sobra. Então você agora já está em saldo positivo. Dado isso, eu estou considerando que vocês já resolveram suas questões de dívidas, está tudo equilibrado, vocês conseguem se manter num equilíbrio aí bem tranquilo. Agora a gente vai começar a se proteger. Então vai começar a guardar dinheiro para que você tenha esse dinheiro a seu favor. Quando aparecer algum imprevisto ou quando você traçar algum plano de trocar um carro, comprar alguma casa, tudo isso leva ao quê? A você poupar dinheiro e traçar um plano, tá? Então nessa videoaula a gente vai começar com a reserva de emergência, que é o primeiro passo para quê? Para que caso ocorra algum solavanco na vida de vocês, isso acontece, né? Imprevisto, um gasto adicional, perda de emprego, você tem um dinheiro de reserva que consegue manter o padrão da sua vida por um determinado tempo, tá? Então a definição de reserva de emergência é essa. É como se fosse, entre aspas, um seguro para que você consiga manter seu padrão de vida mesmo não tendo emprego ou necessitando de um gasto adicional que vai além da sua renda que você recebe mensalmente, tá? Então tá lá, pessoal. Ter uma reserva de emergência é como um paraquedas, a gente fala. A ideia não é usar, mas se você está caindo num negócio extremamente alto, o que você vai fazer? Você vai abrir o paraquedas para não se esborrachar lá no chão. A ideia é a mesma. Então, se você está com uma vida estável, tudo certinho, a reserva de emergência vai ficar sempre lá. Se aparecer alguma coisa, você consegue utilizar esse dinheiro e manter o seu padrão de vida, tá? A ideia principal da reserva de emergência, pessoal, é você não voltar para a situação que você gastou muito tempo para resolver. Se você era uma pessoa que estava endividada, se você era uma pessoa que estava com muitas dificuldades financeiras e conseguiu sair, você não vai querer voltar lá de novo, né? Então, para não voltar, a gente precisa construir um seguro, uma parede, uma proteção. E essa é a reserva de emergência, tá? E aí, além disso, conforme você vai construindo sua reserva de emergência, você também pode começar a guardar também um pouquinho de dinheiro pensando em planejamento para o seu futuro, seja para comprar alguma coisa, seja para agregar um patrimônio depois para uma aposentadoria. Aí você começa o quê? A ousar e pensar em crescimento significativo, tá? Mas o primeiro passo, reserva de emergência. Bom, pessoal, então agora a gente vai iniciar a construção da nossa reserva de emergência. O primeiro passo, obviamente, é não deixar esse dinheiro em locais arriscados ou investimentos arriscados. Por quê? Porque se você perde esse dinheiro, você perde sua reserva. Então, a primeira premissa é, reserva de emergência está sempre em investimentos mais seguros, mais conservadores no linguajar financeiro que a gente tem aí, tá? Então, a gente tem três casos principais. Primeiro, conta poupança, que é uma coisa muito conveniente, já que você tem sua conta no banco, você vai lá, vai transferindo o dinheiro um pouquinho na conta poupança, tá? Fundos de renda fixas, que os bancos também já começam a oferecer de uma maneira um pouquinho mais abundante, mas o ideal é que você já comece a usar corretoras de valores mais focadas em produtos de investimento e, obviamente, o Tesouro Direto, que é como a gente brinca, que é a renda fixa do governo, que é você aplicar dinheiro no próprio governo e o governo paga para você juros referentes a esse empréstimo que você faz para ele, tá? Então, os três, pessoal, eles têm uma grande segurança financeira, né? Não vai ter mais aquele negócio que aconteceu há uns 30 anos atrás, que era o confisco da poupança, né? Essas coisas que às vezes muitas pessoas se assustam ainda, né? Mas isso foi uma coisa já lá do passado, o Brasil já é muito mais seguro, apesar de toda a turbulência política que a gente tem, a gente já é muito mais seguro juridicamente para que isso não ocorra novamente, tá? Então fiquem tranquilos em relação à poupança. O único ponto que eu coloco em relação à poupança é a baixa rentabilidade dela, né? Que muitas vezes ela pode inclusive perder para a inflação, tá? Então muita gente gosta de começar pela poupança, investimento mais seguro, porém ela não rende muita coisa. Então se você quer ter uma reserva de emergência, faz até sentido ser na poupança, mas também não espere rentabilidade absurda, tá? A minha dica, pessoal, é trabalhar nos outros dois casos, que é o fundo de renda fixa e o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, pessoal, ainda ele é muito mais conveniente, porque o próprio governo garante a recompra dos títulos que você compra dele a qualquer momento. Apesar deles terem um prazo de vencimento, você pode vender ele na semana seguinte, pode vender um mês depois, 6 meses depois. O governo garante a recompra para você, tá? E isso é fundamental para que se torne um investimento seguro,
Tá? Então existem algumas modalidades, alguns títulos de tesouro direto, existem diversos títulos, uns focados em algumas taxas, outros focados na inflação. Aqui eu recomendo o tesouro direto mais padrão que a gente fala, que é o chamado Tesouro Selic. Tá? Então, para reserva de emergência, uma aplicação em Tesouro Selic vai render a taxa de juros que o governo determina aí, o Banco Central, perdão, determina aí ao longo dos meses, e você vai seguindo essa tendência sem maiores problemas. Você mantém o seu poder de compra e a sua reserva de emergência fica segura, tá? Então, dentre os três, pessoal, eu faria a classificação de trás para frente. Para reserva de emergência, tesouro direto, depois fundos de renda fixa e depois a conta poupança. Só que os três são seguros, tá? Se você gostar dos outras duas opções, sem problema algum. Maravilha, pessoal. Bom, vou fazer a reserva de emergência. E aí, obviamente, deve vir a pergunta, quanto que eu tenho que guardar ali? Sei lá, terminou, sei lá, cheguei nesse valor, eu paro, porque aí a minha reserva de emergência está montada, tá? Normalmente, pessoal, os livros de demonstrações financeiras, esses sites, né, que dão dicas, né, de investimentos e tudo mais, falam que você tem que guardar geralmente de 3 a 6 meses do quanto você gasta no mês, né? Ou arredondando, vamos dizer assim, de 3 a 6 salários do que você tem hoje. Aí vocês devem pensar, pô, isso deve demorar um tempo para guardar. Por isso que investimento financeiro, pessoal, requer disciplina. Então, às vezes, um prêmio que você ganha, uma participação de lucros, um 13º que você consegue guardar metade, pelo menos, tudo isso vai alavancando esse montante que você vai guardando. Então, tem que ter muita disciplina também para vocês chegarem nesses valores que a gente coloca aqui, tá? Só que esse valor de 3 a 6 meses é referência, tá? Então, você pode, obviamente, falar, eu vou me sentir mais seguro, ou mais segura, se eu guardar um ano de renda minha. Beleza, então trace a sua reserva de emergência como sendo 12 meses do que você ganha hoje. Tá? Então, depende de você. Tá? A gente fala que pelo menos 3 meses é bom guardar. Mas se quiser guardar mais para falar, ó, eu quero ter segurança na minha reserva de emergência, tá tranquilo. Tá? Um outro exemplo também importante é, por exemplo, quando envolve questões de saúde. Né? Então, por exemplo, você é uma pessoa que regularmente toma um remédio. Né? E aí você tem lá um custo elevado do seu remédio. Vamos supor que o seu remédio custa R$150 por mês o remédio que você toma. Né? E você tem esse uso contínuo desse medicamento. Então a reserva de emergência ela também pode fazer parte da manutenção desse seu tratamento. Você pode pensar e falar, ó, bom, na minha reserva de emergência eu tenho que ter pelo menos um ano da minha medicação garantida. Sei lá, um exemplo. Por quê? Caso você perca o emprego ou tenha alguma coisa, no mínimo o seu remédio você consegue comprar. Isso vale muito principalmente para pessoas mais velhas, que geralmente é mais comum. Você vai ficando mais velho, a tendência é que você comece a ter essas questões de medicação, mas nada impede que pessoas mais novas, infelizmente, acabem tendo esse problema. Então vocês têm que refletir. O que vocês querem como garantia? Ou se vocês são pais e mães e falam, pô, eu acho que seria interessante, não precisa ser necessariamente o meu salário, mas se eu tiver um ano da escola do meu filho ou da minha filha garantida na minha reserva de emergência. Isso é uma segurança para quê? Para que você continue pagando as mensalidades e possa manter pelo menos o padrão educacional do seu filho ou da sua filha, filhos e filhas. Então depende muito do seu plano. O que você quer que seja protegido dentro dessa reserva de emergência. Se não tem um plano específico, pessoal, foque em salários. Eu vou guardar 6 meses do meu salário, vou guardar 12 meses do meu salário, e aí isso estipula a sua reserva de emergência. Então varia de cada um para cada um. O mínimo que eu estabeleço, pelo menos, pessoal, 3 meses aí para te dar uma margem de segurança. E aí o que acontece, né? Dado isso, pessoal, você também pode decidir como usar essa reserva de emergência. Porque ao mesmo tempo que ela é uma proteção, né, ela pode também te permitir um seguro para você tomar decisões mais ousadas, tá? Então, como é que você pode fazer a construção da sua reserva de emergência? Primeira coisa, vai ter que aumentar o valor dela. Então, você vai ter que ir lá fazer depósitos mensais para crescer esse valor. E aí, os passos 2 e 3 que estão ali, pessoal, fica muito em cima daquilo que a gente vem conversando o tempo todo nesse curso. Reduza os seus gastos e aumente a sua renda. Ou seja, você tem que gastar menos daquilo que você ganha. Então perceba que essa verdade absoluta sempre vai aparecer. Como é que eu construo a reserva de emergência? Primeira coisa, você tem que estar com um saldo positivo em relação ao que você ganha e ao que você gasta. O excedente, você tem que tirar um pouquinho e começar a construir a reserva de emergência. Parece simples, né, pessoal? Mas quem não consegue ter uma vida regrada acaba enfrentando muitas dificuldades. E aí, consequências de você ter uma reserva de emergência. Primeira coisa, tranquilidade financeira. Você está pronto para qualquer imprevisto. Mesmo que não seja uma perda de emprego, sei lá,
quebrei o braço, vamos supor, né? Tipo, infelizmente a gente acaba falando sempre de problema, né? Sempre de desgraça, mas infelizmente esses imprevistos da vida acontecem. Quebrei o braço, vou ter que pagar uma fisioterapia, vou ter que pagar uma cirurgia para pôr uma placa porque o meu convênio não cobre, alguma coisa do tipo. Onde você vai tirar? Da reserva de emergência, né? Pintou um imprevisto de precisar trocar os pneus do carro. Ou os pneus chegaram aí na meia-vida, estão muito desgastados, pode causar riscos à minha segurança, é melhor trocar. Ou quebrou uma peça do carro, deu um problema no carro, precisa lá fazer a manutenção. Tudo isso é o quê? São gastos imprevistos, não estão no seu orçamento mensal, regular, bonitinho. Então você ter essa reserva garante o quê? Que você continue o seu mês tranquilo e essa reserva vem e te protege desse imprevisto que você tem, tá? Segundo ponto, justamente evitar dívidas. Porque se você não tem uma reserva de emergência e você precisa, vamos supor, arrumar o seu carro, o que você vai fazer? Você vai parcelar. Vou parcelar lá a manutenção, pagar o mecânico, pagar as peças, tudo certinho. Você parcelou, o que você fez? Você criou uma dívida. Então, se você tem a opção de conseguir quitar isso sem criar a dívida, você não está aumentando os seus gastos mensais. Porque se você parcela no cartão, você está aumentando o seu gasto mensal. Aí tem que ver se a sua renda consegue comportar isso. Se não comportar, você começa a entrar na bola de neve negativa de novo. Então, perceba como a reserva de emergência é uma proteção. Entra nisso também. E aí o terceiro ponto, que eu acho que é o mais ousado, que nem todo mundo pensa nisso, é a questão de estabilidade. Porque vamos supor, você construiu sua reserva de emergência. Lá você construiu uma reserva de emergência para 12 meses da sua renda. Então, você, depois de um bom tempo, trabalho árduo lá, você tem dinheiro guardado suficiente para te sustentar por um ano, tá? E aí você está lá na sua empresa, estagnado, você vê que não tem perspectiva de crescimento e surge uma oportunidade numa outra empresa. Só que é uma empresa ainda que está em crescimento, é uma empresa ainda que você não tem certeza se vai dar certo. Porém, se der certo, pode causar um grande crescimento na sua vida. E aí você fica naquela dúvida, e aí? Vou ou não vou? Quem já não passou por isso? Todo mundo já passou por isso, né? Vou ou não vou? Consigo mudar de emprego, mas se eu vou largar o certo pelo duvidoso? Só que qual que é a vantagem de ter uma reserva de emergência? Se caso você opte ir para o duvidoso, vamos dizer assim, e dar errado, a sua reserva de emergência consegue te manter até você arranjar outro emprego. Que seja por um ano, que seja por 6 meses, né? A gente sabe que às vezes nós temos dificuldades de encontrar emprego, mas geralmente um profissional qualificado, que tem bom trato aí nas empresas, consegue se rearranjar até uns 6 meses aí, depois que perde o emprego. Então o que a reserva traz para vocês? Você também poder tomar decisões ousadas. Porque, obviamente, decisões mais ousadas, que podem dar um lucro maior, uma renda maior, tem um certo risco. Mas aí permite você fazer o quê? Tomar esse risco. Porque se você toma o risco e dá errado, a reserva de emergência te protege. Se você faz isso sem a reserva de emergência e dá errado, você pode criar uma bola de neve terrível na sua vida novamente em relação a dívidas. Então veja como a reserva de emergência às vezes é muito mais importante do que ter um investimento pesado em ações, previdência, coisas que vocês obviamente já devem ter ouvido falar, tá? Tendo a reserva de emergência permite o que para você? Escolha. Permite para você o quê? Liberdade. Permite o quê para você? Segurança. Tá? Então ela eu acho que é o investimento mais importante de todos e é o primeiro que você faz, porque tendo sempre ela, você consegue se movimentar para qualquer lugar, tá? Então é fundamental vocês pensarem com carinho na construção da reserva de emergência. Então, poupar hoje, obviamente, é construir o alicerce de um futuro seguro. Então comece já, pessoal. Claro, lembrando sempre da nossa verdade absoluta. Você já tem que estar com uma receita maior que o seu custo. Arrumou isso? Reserva de emergência. Então perceba que você já tem 2 grandes passos de lição que vocês já tiraram desse nosso curso. Primeiro, vocês têm que dar um jeito na vida de vocês para que vocês estejam ganhando mais do que vocês gastam. O saldo tem que ficar positivo. Depois disso, construir a reserva de emergência que vai fazer com que você nunca mais volte para aquele ponto negativo. Com a reserva construída, aí vocês seguem em frente num crescimento patrimonial muito mais significativo. Beleza, pessoal? Então essa foi a mensagem da nossa videoaula. E aí, para deixar de referência aqui, como a gente vem fazendo, alguns livros e blogs e sites para vocês acompanharem, tá? O primeiro deles é o Adeus Aposentadoria, né? Tem uma vírgula ali, então não é Adeus Aposentadoria, é Adeus Aposentadoria. Tem que botar uma pausa aí na leitura do título, que é do Gustavo Cerbasi, que é um guia prático para justamente planejar sua aposentadoria. Só que esse livro, pessoal, eu recomendo apenas depois que você já ter sua reserva de emergência. Porque sem ela, não adianta você ficar pensando lá daqui 30 anos.
você precisa também se proteger no presente. Então a reserva de emergência é para isso, beleza? Mas é excelente a partir do momento que a reserva de emergência está montada. Dinheiro, os segredos de quem tem, do Gustavo Cerbasi, que é uma obra completa sobre finanças pessoais e aí engloba tudo. Reserva de emergência, aposentadoria, modos de investir, tá? E aí o pessoal fala muito, eu tendo dinheiro eu consigo fazer qualquer coisa. De fato, pessoal, isso aí é bem verdade. Você tendo dinheiro, você tem mobilidade para fazer as coisas. Mas não necessariamente você precisa ter um salário alto. Se você constrói um patrimônio organizado, uma rentabilidade organizada, mesmo com um salário mais baixo, você às vezes consegue ter padrão de vida melhor de alguém que tem um salário maior e é muito mais gastão, ele tem mais dívida, não consegue aproveitar essa renda a mais que eles têm, certo? Então você sendo organizado, às vezes você tem indiretamente um salto social. Parece que você vive muito melhor em relação ao salário que você tem. Mas por quê? Porque você tem organização financeira. Então pensem muito bem em relação a isso, tá? E blogs e sites, o seu dinheiro, portal de informações sobre previdência e planejamento para aposentadoria. Aqui é a mesma coisa, pensando lá na frente, daqui uns 30, 40 anos, beleza? Primeiro, construam a reserva de emergência. Tá bom, pessoal? Então a gente chegou ao fim de mais uma videoaula desse curso. O tema foi poupança e reserva de emergência. Espero que vocês tenham gostado e para saber mais informações, acompanhem as nossas redes sociais. Até mais!